pessoal, tudo bem? Olha, eu tive uma experiência, eu gravei um vídeo ontem e o que me pareceu, o que me foi revelado é que nós vivemos em algo artificial. Nós somos tipo programas. E eu achei, sabe, eu achei assim que eu estava sozinho assim, né? Mas eu fui escarafunchar na internet, eu percebi que tem várias pessoas que já desconfiam disso e já estão estudando a respeito disso. Mas eu não sei se eles tiveram a mesma experiência que eu tive. Porque eu vi claramente, me veio tipo assim, uma voz meio telepática, falando, olha, o que nós somos, entendeu? E tipo assim, como se fossem máquinas, né? Mas mostrando assim a superioridade deles sobre nós, né? E começou assim, eu olhava assim para as nuvens estavam tudo quadriculadas, sabe? Como se fosse aquele jogo de videogame, aquelas nuvens assim bem, né? Tipo digital. Olhei para a árvore assim, a árvore também estava, né? Tudo quadriculada assim. Parecia que existia uma regra de desenho, sabe? Um padrão. E aí, cara, ele falou, meu, você está dentro de um programa, você está dentro de um computador, você está dentro de sabe, isso aqui tudo é virtual. Cara, eu fiquei tão assim, né, meu, porque eu busco a espiritualidade, busco Deus, né? Que eu simplesmente, eu fiquei assim, sabe, meio temeroso. Comecei a chorar, cara. Assim, me deu uma crise de choro. Eu olhava assim, falei, Senhor, mas não é possível que isso aqui seja, né? E mas aí eu vi outros vídeos e tem alguns vídeos que eles conseguem provar que isso aqui realmente é algo virtual. Porque apesar de, vamos supor que nós sejamos programas, né? Cada um tem a sua personalidade desenvolvida por nós mesmos, por esse programa, mas que existe uma lei, vamos supor assim, né? Que impera em cima desse programa. Que seria a lei da justiça, né? A lei. Então que nós sejamos integrantes desse mundo virtual. Porque dentro da inteligência desses caras, isso aqui eles têm condições de fazer, porque é igual o cara tava falando aqui no vídeo, que um computador precisa, para acompanhar o nosso raciocínio, ele tem que fazer tipo assim 17 operações por segundo para acompanhar o nosso
desenvolvimento de raciocinar, na nossa performance. Mas dentro da evolução desses seres superiores, isso aí é coisa assim, que né, é muito assim. É tranquilo para eles. Então, cara, essa caneta aqui, isso aqui é virtual. Essa caneta, na realidade, ela não existe. Essa chave não existe. Eu não existo. Eu faço parte de um integrante de um mundo virtual. Que de repente chegam lá, chega, aperta o botão, pum, apaga. Complicado, né, cara? Mas aí hoje eu fui conversar com... Porque agora eu quero escrafunchar, agora eu quero a verdade, cara. Eu quero, entendeu? Eu quero ter essa experiência de novo. Eu quero conversar e ver o que eu sou realmente. O que nós somos. Se nós somos apenas integrantes de um programa, personagens de um programa, ou se realmente existem espíritos, certo? Dentro desse programa, dentro desse mundo virtual, consciências desse mundo virtual, que se existe a possibilidade da gente estar passando uma outra fase, vamos supor assim, entende? Uma fase espiritual mesmo, né? Porque é meio desestimulante, né, cara? Você achar que você, né, não passa de um personagem de um mundo virtual, né? Já que o que se prega é que nós somos infinitos, mas aí, cara, eu, eu fui no meu lugar onde que eu gosto de conversar com o poder superior. Ele simplesmente falou assim: Ed, você pode existir, mas você tem que existir. Entendeu? Você não pode ser uma pessoa inexistente. Você tem que ser uma pessoa que faz, que brilhe, que exista realmente. Para que você receba a glória de você existir realmente, que nós podemos fazer com que você exista. Que seria o quê? Talvez seria a salvação, né? Da gente. Porque senão, cara, nossa, é muito, sabe? É deprimente. Você fica sabendo de algo assim, né? Ou você tem que, né, a saída que eu vi, que eles me falaram é isso, você tem que existir. E não ficar acuado, inoperante. Não, você tem que estar existindo com as pessoas, entendeu? Aqui, ali, conversando, vivendo, entendeu? Passando boas coisas, isso e aquilo, para que você exista mesmo, e que faça, que você conquiste a sua existência. Porque nós não podemos fazer por você, mas você pode conquistar essa existência. Que seria o quê? Que seria a salvação.
Então, meu, dinossauro. Eu tava olhando aqui, falei, se esse mundo é virtual, então existe um padrão, assim como eu vi, certo? Aquele padrão, as nuvens e tal, né? Porque assim, as nuvens foram me mostradas assim, bem como se fosse o começo do comportamento do vídeo, entendeu? O básico, como se fosse a base. Aí depois vem com outras, né? Com outros Photoshop, não sei, alguma coisa assim, que acaba de completar e deixa aquela suavidade e tal. Pra você ver o vento, né, meu? O vento, a gravidade. Cara, é tudo virtual. Tudo virtual. Isso aqui é virtual. Tudo virtual. Isso, e é tão assim, cara, que vamos supor que esse fiozinho aqui, que eu tô com ele na mão, ele representa números, né? Vamos supor aqui que na nossa concepção tecnológica, dentro desse virtual, que sejam números binários. Então ele vai passando dentro desse 3D virtual, esse número binário. Entendeu? Tá aqui, ó. Se eu chegar e enterrar ele, vai ficar esse número binário lá enterrado lá entre, entendeu? Os outros números binários. Então, cara, a gente tem que buscar. Meu, eu quero viver. Entende? Eu quero viver. Eu já vivo, né, meu? Eu já gosto de ver as paisagens. Eu gosto de ir para um lugar mais tranquilo. Tal. Mas ele me deu uma cutucada, né? Pra mim buscar mais. Tipo assim, buscar mais. Você busca mais, procura existir mais, para você conquistar a sua existência. Que é uma conquista da gente. Para você ver o universo, cara. Dizer que, meu, entra para você ver dentro desse tema. Como você vai ver que faz sentido. Porque os jogos que tem hoje em dia, os mais evoluídos, eles são quase reais. Isso na nossa ínfima inteligência. Agora você imagina esses seres que estão, né, que tem os seus computadores potentes, computador que faz trilhões de cálculos por segundo. Ela falou lá que para ele manter a população da Terra focado em cada um dos programas, que seriam o quê? Que seriam os personagens, eles não usariam nem 1%, vamos supor, de uma máquina de computador deles que eles têm lá, para poder manter toda essa performance da Terra, dando a nós, certo, o direito de pensar, personalizar, entendeu? Esse mundo virtual. Aí eu fiquei pensando assim, porque eu acho que o nosso propósito é a gente conseguir sair disso.
você conseguir sair da Matrix, né? Passar a existir, né? E de repente você vai também, você chega lá, é outra etapa de um jogo virtual. Cara, que coisa doida. Eu sei que por fim, cara, a gente tem que agradecer a Deus, a esse Criador, e que, sabe, aceitar que tudo isso é assim mesmo, né, meu? E procurar fazer a nossa parte. Procurar fazer a nossa parte. Porque Jesus, ele esteve aqui na Terra, eu estava até falando a respeito de você olhar uma mulher, que ele falou que isso te prejudica, né? Que seja uma coisa assim e tal. Isso. Cara, você sabe que, na realidade, se você quiser sair fora desse sistema aqui, você tem mesmo que não pode ficar idolatrando demais essas coisas não. Porque isso te prende na Matrix. Isso te prende nessa situação aqui. Então, na realidade, você tem que começar a selecionar a sua atenção para coisas que realmente te beneficiem espiritualmente. Aí, então, pô, Ed, mas eu tava indo na sua aí, você falou tal, eu gosto tanto assim tal. Cara, a gente foi feito para evoluir, certo? A gente foi feito para evoluir. Então, nem tudo aquilo que eu disse lá atrás tá valendo agora. Por quê? Eu evoluí. Naquele momento lá atrás era uma coisa, agora já é outra. Agora já a busca já é outra. Entendeu? Agora, se a pessoa quiser ficar naquilo lá, naquela situação, eu acho assim que isso te prende dentro do sistema. Que quanto mais, tipo assim, você se idolatrar essas coisas, idolatrar, vamos supor, não, idolatrar tudo aqui assim, ó, a idolatria, entendeu? Isso a essa vida, isso te prejudica você na passagem para uma próxima etapa desse videogame, vamos dizer assim. Uma próxima fase. E se nós somos espíritos, às vezes pode ser também. De repente nós somos espíritos que estamos vivendo uma experiência dentro de um mundo virtual. É coisa, cara, que se eu não posso nem assim, de repente, querer conversar com pessoas que, sabe, que não tem um entendimento assim, que isso aí é coisa que deixa o cara balançado, deixa a pessoa desequilibrada, meu. Porque isso aí me desequilibrou, eu. Tanto é que eu já comecei a buscar, meu desequilíbrio foi assim que eu já quero buscar, eu quero saber, eu quero interagir com isso, eu quero perceber o que está acontecendo, o que é realmente, entendeu? Porque eu tenho um pouco de artifício para mim poder obter uma verdade mais verdadeira, menos, vamos supor, ilusória. Por exemplo, eu estava olhando aqui no Google Earth, né? O planeta Terra, porque eu pensei assim, bom, se isso aqui é tudo virtual, então existe um padrão, porque tudo que é virtual existe um padrão, certo? Para você construir, existe um padrão, existe uma regra. Aí eu entrei no Google, fui ver a Terra.
né? Eu fui ver a Terra, aí eu tirei um pedaço, tirei uma foto de uma parte da Terra e coloquei no Photoshop. Peguei a outra parte, aí eu duplifiquei essa foto e virei ela ao contrário. E comecei a, sabe, pôr uma em cima da outra, assim. Põe uma transparente, meio transparente, e a outra por cima. E rapaz, eu vou te falar pra você que você vê várias entidades. Entende? Então existe um padrão realmente. Porque, então esse padrão mostra que eu já pensei assim, eu já tinha feito isso alguma vez, eu já fiz isso lá atrás, eu fiz com Machu Picchu. Mas como é um jogo virtual, se é algo virtual, então ele tem que estar em todo lugar. Entendeu? Porque existe um padrão para ser, né, montado toda esse cenário. E cara, eu vou te falar, eu confesso que eu acredito que isso aqui é tudo virtual. O som, o vento, o canto dos pássaros, as nuvens que passam pelo céu, as frutas que amadurecem, as flores que desabrocham, o envelhecimento, a morte, o apodrecimento da carne, tudo é virtual. Tudo faz parte de uma composição maravilhosa de uma realidade. Muito bem feita, muito perfeita. Eu espero que você possa passar para a próxima fase. Um abraço.